Volume 563 do Histórico. Quem está ligado a essas duas energias em transformação, pensamento e imaginação, se transforma para as classes inferiores, para as classes de bicho irracional, porque estão ligados ao magnético, e todo bicho e toda fera é muito má. O magnético é o mal puro, é o puro mal, que se transforma para a categoria de bicho irracional. Se transforma para feras bravias, que é o magnético. O mundo está passando por horas difíceis, porque ninguém sentiu as mudanças de fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Quem vive artificialmente não pôde descobrir que a natureza tinha mudado de fase. A energia que comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que é a mecânica racional. Não sentiram as mudanças das energias por estarem vivendo artificialmente. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver, porque o pensamento não foi mais alimentado pela natureza. A natureza deixou de alimentar o pensamento, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento de todos começou a enfraquecer, e enfraqueceu o pensamento. Causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todo esse desequilíbrio que aí está. E causou essa infinidade de desastres que está destruindo os pensadores no mundo inteiro. E causou essa epidemia, que o câncer e o AIDS é uma epidemia da natureza. Por isso os pensadores não têm condições de destruir essas moléstias, de curar essas moléstias. Causou esses males todos da natureza. Causou os terremotos, causou os furacões, causou os tufões, causou os tornados e essas infinidade de males. Causou enchentes de ficar em casas submersas. Em vários países do mundo, calor de matar. Causou frio de matar, causou secas de matar, causou raios, faíscas elétricas matando a humanidade. Causou as guerras, destruindo os pensadores. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Agora todos têm que raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Porque não há primeiro sem segundo, e não há filho sem pai. E a natureza vem arrochando a humanidade, para que a humanidade conheça a cultura racional. É por isso que as coisas no mundo inteiro estão pretas. E o que foi feito pelo pensamento e a imaginação está a caminho da falência. Por isso, no mundo inteiro, falência e mais falência, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro. Causou os tóxicos, os entorpecentes, o desequilíbrio total da juventude, uns usando maconha, outros cocaína. Desequilibrou a juventude, causou essa grande seca no Rio Grande do Sul, causou essa grande seca em Santa Catarina, causou essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso. Até no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada.
e na América do Norte, frio de matar. Causou todos esses transtornos na natureza, esses assaltos à mão armada, porque todos têm medo de morrer. De reagir, morre, como tem acontecido com muitos. E essa infinidade de males que está se passando no mundo inteiro, destruindo os pensadores. Causou os sequestros, que existe uma infinidade deles no mundo inteiro. O terrorismo, que cada vez aumenta mais essa infinidade de males. Tudo isso porque entraram na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais paz. Vivem todos com medo uns dos outros, principalmente no Brasil, porque a liberdade é demais. E ainda tem outra, que estão na categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E ligados a essas duas energias em transformação, pensamento e imaginação, se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho. E é por isso que a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Quem está ligado a essas duas energias em transformação, pensamento e imaginação, se transforma para o magnético, se transforma para as classes inferiores, para as classes de bicho irracional, porque estão ligados ao magnético. E todo bicho e toda fera é muito má. O magnético é o mal puro, é o puro mal, que se transforma para a categoria de bicho irracional. Se transforma para feras bravias, que é o magnético. O raciocínio é um ponto vital da vida eterna. É uma energia que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que ninguém dorme mais como estavam dormindo, porque estavam estudando a cultura racional devagar demais e não tinham tempo de acompanhar esta obra cheia de primazia, sendo a primeira obra de cultura universal a cultura das culturas. A cultura artificial, por ser uma cultura de destruição, só levará todos para pior. E a cultura racional é uma cultura construtiva e por isso leva todos para o seu verdadeiro estado natural. É o ponto máximo que a pessoa pode chegar, encontrar o seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, é o fim da morte. O fim da morte, porque todos passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu estado natural. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. A cultura racional é o princípio de tudo e o fim de tudo. Não é uma coisa alegórica, porque todas as coisas alegóricas são feitas pelo pensamento e pela imaginação. Não tem princípio nem fim. Assim é a cultura artificial. A cultura racional tem princípio e tem fim, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão alegres, contentes, porque sabem como voltar para o seu estado natural através da cultura racional que está desmaterializando a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que está na cabeça de todos. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Para ver que a cultura racional é uma cultura construtiva que leva todos ao seu verdadeiro estado natural. Mas muitos, no princípio, por não conhecerem, ficaram duvidando,
Por não ter o conhecimento de causa e efeito, então surgiram as dúvidas, porque o bicho duvida de tudo e de todos. Basta ser bicho para não ter confiança em ninguém, para não ter confiança nos pensadores, igual a si mesmo, até que, fazendo uma pesquisa correta, passa então a se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E quando alcançarem o progresso da concórdia, estarão mais satisfeitos, porque da concórdia se transforma para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí já está na cultura racional, nas receitas, na flora medicinal e na flora marinha, como devam ser usadas para aumentar o prolongamento da existência de toda a humanidade, o prolongamento dos anos de vida. Porque todos querem o prolongamento dos anos de vida, porque todos estão ansiosos para ver o progresso da concórdia. Porque no pensamento está a discórdia, e ninguém está aguentando mais a discórdia. A discórdia é todos discordando de tudo, e a concórdia é todos concordando com tudo. E por isso na concórdia está a parte positiva da vida, e na discórdia está a parte negativa da vida. E toda a humanidade está aflita para ver o progresso da concórdia. E por isso está aí o tratamento da flora marinha e da flora medicinal para o prolongamento dos anos de vida de toda a humanidade e em sonhos, porque todos querem ver o progresso de todos transitarem pelo espaço. Que a natureza já vem dando em sonhos e por isso sonham que estão voando pelo espaço. A natureza dando a conhecer a todos os dias brilhantes e futuros da humanidade. E por isso muitos sonham que estão voando, que estão caindo. Assim como a energia elétrica e magnética, essas duas energias deformadas, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, e ninguém pesa toneladas ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, vão transitar pelo espaço. A energia elétrica e magnética, por ser uma energia deformada, é uma energia em transformação. Essa energia inferior do chão fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, que fará a energia do verdadeiro Deus, que é pura, limpa e perfeita. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até isso nós vamos ver com o tratamento da flora medicinal e da flora marinha. Haverá o prolongamento de vida da existência de todos, o prolongamento dos anos de vida, para que todos assistam o progresso da concórdia e todos transitarem pelo espaço. Só em se ver livre de não se transformar em bicho irracional já é uma grande coisa. Só em saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural já é uma grande coisa. Grande coisa mesmo. Porque ninguém está suportando mais a vida da matéria. A vida da matéria está um verdadeiro inferno, porque todos enxergam o poder de fogo, fogo de dia, que é o sol queimando, e fogo de noite, que é a eletricidade. E filhos de fogo sofrem muito, sofrem demais, porque vivem cozidos pelo fogo. E por isso, na velhice, ficam com a pele toda enrugada e ficam impunidos, porque a velhice tira toda a formosura da mocidade, acaba com a formosura da mocidade. E na velhice aparece o que colheram na mocidade, todos cheios de reumatismos, doentes e sempre doentes, acabam sendo destruídas pelas doenças, colhendo o que plantaram na mocidade. E os banhos diários? Os banhos frios diários produzem o reumatismo, porque a água vai entrando pelos poros e vai se acumulando nos ossos. Quando chega na velhice, a pessoa está cheia de reumatismo e cheia de dores. E chega na velhice, não podem mais tomar banhos todos os dias,
mas na mocidade tomavam banho todos os dias e é prejudicial à saúde, porque com o decorrer dos anos, principalmente na velhice, ataca o reumatismo. O banho deva ser de asseio todos os dias, e lá uma vez ou outra tomar um banho frio, que é prejudicial à saúde, como o banho quente também é prejudicial à saúde. Está até arriscado ficar entrevado na mocidade. Mas a mania de todos os jovens é tomar banho frio todos os dias. Se soubessem o mal, o grande mal que faz na velhice, ninguém tomava banho frio na mocidade. Mas a mocidade é cheia de vontades, porque estão novos, com sangue nas veias. Se não tomar banho frio todos os dias, não estão satisfeitos. Assim como se alimentar demais, acabam ficando empanzinados e dificultando a digestão. Tem que se alimentar ao natural, sempre ficando com um pouquinho de fome. E muitos usam a sobremesa demasiada e acabam ficando empanzinados, dificultando a digestão e propensos até ter uma congestão ou um infarto do miocárdio. Todos que são racionais usam essa medida. Se alimentam naturalmente, mas sempre evitando comer demais. Para ver que na cultura racional encontram todas as instruções para a conservação da saúde e para o prolongamento dos anos de vida, que é fazer o uso dos chás da flora medicinal e da flora marinha, e seguir as indicações do tratamento. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão requintados de alegria por conhecer a vida por fora e por dentro, por saber se dirigir na vida, que é constituída dessa infinidade de pesadelos, esse pedacinho de fardo que é a matéria difícil de viver, por viver pensando e imaginando e não saber viver. Porque o pensamento não ensina ninguém como devo de viver. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador e, por isso, o pensamento é o maior inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, que é o dono da vida, não deixa, porque é o comandante da vida eterna, para onde todos querem ir, o primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Quem chegou a esse ponto de se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar essa matéria sem valor. Porque está aí como todos voltarem ao seu estado natural, conhecendo o que é cultura racional, conhecendo o que é o universo em desencanto. Que com o encanto, quem passou a se conhecer não quer mais nada, quer é se desencantar para voltar para o seu estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Não sentiram a mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir os movimentos naturais da natureza. A mudança dessas duas energias, da energia elétrica e magnética para a energia racional. Porque antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E depois de 1935, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural da humanidade. Volume 564 do Histórico. Terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E por isso, só feitos do pensamento, muitos não querem mais nem pensar, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é feito
por uma energia para lapidar o pensador. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento foi tão grande que deu consequência a essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E ninguém sentiu a mudança natural da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não sentiram as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje todos que já passaram a se conhecer botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam uma montoeira de livros debaixo do chão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para tudo para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando a vida da matéria. A vida da matéria cada vez fica mais difícil. Primeiro, está faltando tudo. Segundo, o dinheiro cada vez vale menos. Tudo isso por causa da inflação. E por isso já existe nota de 1.000 cruzados, porque o dinheiro está perdendo valor. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de preparados os pensadores para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Mas a natureza vem arrochando os pensadores, a ponto de muitos não aguentarem o arroxo da natureza e terminar com a vida. Ligados no pensamento e na imaginação, duas energias em transformação já estão na categoria de bicho racional e se transformam para o magnético como bicho irracional. Porque o magnético é o mal puro, é o puro mal. E de formas que se transformam de uma categoria para outra por serem verdadeiros canibais. Todos gostam de carne. Todo bicho é carnívoro, basta ser bicho. Tanto faz os feitos pelo magnético, como tanto faz pelo elétrico e magnético. Os feitos do magnético são os bichos irracionais que são carnívoros também. É por isso que a natureza, há milhões de milênios, vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Para depois de bem preparados conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E essa energia está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim é a natureza, arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores.
e por falta do alimento da natureza, o pensamento de muitos enfraqueceu e de outros já secaram. Estes que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem com os outros. São os causadores da violência, são os causadores do terrorismo, porque estão com o pensamento fraco. Enfraquecendo o pensamento, enfraquece o sentimento, e não sentem mais o que fazem, a causa desse desatino. Porque secando o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa aí não sente mais o que faz. Terminou a fase do pensamento em 1935, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E por isso os feitos do pensamento, muitos não querem mais nem pensar, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é feito por uma energia para lapidar o pensador. O mundo entrou na fase do terceiro milênio e muitos pensadores estão custando a tomar conhecimento do terceiro milênio, por não saberem que a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e a imaginação causou todo esse desequilíbrio que aí está, moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira e a liquidação dos pensadores, com uma infinidade de desastres que está se passando no mundo, e com as doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores. E essa infinidade de desastres ecológicos que nunca se deu no Brasil, terremotos no Rio Grande do Norte, seca no Sul, seca em Santa Catarina e seca no Pantanal de Mato Grosso. E até no país mais quente do mundo caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Esses desastres ecológicos e a liquidação dos pensadores podem deixar de existir quando essas infinidade de desastres que vêm destruindo os pensadores conhecerem a fase do terceiro milênio, que é uma energia que está comandando a natureza, a energia racional, a energia que está pronta para desenvolver o raciocínio de todos. E com essa infinidade de desacertos do pensamento, ainda não deram por ela que a fase do pensamento terminou, nem vendo essa infinidade de desastres que está se passando no mundo todo, nem vendo essas doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores, nem vendo esses desastres ecológicos da natureza. Quando acordarem na fase do terceiro milênio, já sofreram demais, já penaram demais e já morreram demais. E quem morre numa fase dessa, porque a natureza mudou seu comportamento, se transforma em classes inferiores. Enquanto os pensadores viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem alegria, porque está aí a violência destruindo os pensadores, o terror destruindo os pensadores e as guerras destruindo os pensadores. Quando acordarem para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Voltar para onde? Para o mundo que saiu. Saíram de onde? Do mundo racional. Lá eram corpos de energia de vida eterna, e essa energia saiu materializada em forma de máquina do raciocínio, porque só será desmaterializada pela cultura racional, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer com a maior persistência na leitura. Porque ninguém quer viver mais aqui deformado nessa vida de matéria, deformados onde todos são mortais, onde todos perecem para não voltar mais. E se transformarão pensando
em classes inferiores, que é a classe de animal irracional, porque estão custando muito a tomar conhecimento da fase redentora, a fase racional, a fase que leva todos para o mundo racional, que é o seu corpo de energia de vida eterna. Pensando, ninguém alcançará a vida eterna, e raciocinando voltarão à vida eterna, porque no mundo racional todos são puros, limpos e perfeitos. Onde existe perfeição são eternos, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o porquê dessa deformação racional e sabem o porquê todos assim são. Porque conhecem as 7 partes do porquê todos assim são. Conhecem de que foi feito o Sol e a causa do Sol. Conhecem de que foi feita a Lua e a causa da Lua. Conhecem de que foi feita a Terra e a causa da Terra, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feita a água e a causa da água, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feito os vegetais e sua causa. Conhecem como foi feito os animais irracionais e os animais racionais. Tudo tem as suas causas. A causa da lua, do sol, das estrelas, dos vegetais, animal, terra e água. A causa dessa deformação racional é a planície racional. E tudo isso está esclarecido com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E os pensadores ainda não acordaram para tomar conhecimento do maior triunfo da humanidade. O triunfo certo da humanidade, saber como voltar para o seu estado natural. Isso que é a coisa mais importante que a vida pode lhe dar, saber como sair dessa deformação para fora. Mas muitos pensadores julgavam que o mundo fosse seu e que a vida era essa mesma e que ninguém teria solução dessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos que todos passem a se conhecer. Por isso fazem a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras e conferências por todos os estados do Brasil e do mundo. Batem de porta em porta fazendo a propaganda. Propaganda de rádio, propaganda de televisão e propaganda de rádio local. Todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural estão tomando essas atitudes de emissários da verdadeira salvação da humanidade. Com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos têm em mãos o seu maior tesouro, que é saber como voltar para o seu estado natural, o seu corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje a alegria de todos é muito grande porque passaram a conhecer o princípio da vida e o fim da mesma. E a transformação dessa deformação para o seu estado natural como é feita. Hoje todos os estados do Brasil e todas as nações do mundo estão festejando a volta de todos para o seu estado natural. Então é uma festa universal, porque a cultura racional está em todas as nações do mundo. E todos que têm o conhecimento estão fazendo propaganda do que todos precisam conhecer. E mesmo o verdadeiro Deus está fazendo curas por todo o universo. Curas de doenças incuráveis, socorrendo assim todos os leitores de cultura racional. Esses que estão com os livros nas mãos têm a proteção da natureza, que é comandada pela energia racional e vive em paz consigo mesmo, porque a cultura racional equilibra todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide. Porque o raciocínio une a humanidade, ele é a união dos povos. E o pensamento divide a humanidade, mantendo a discórdia. Por isso as mortes e as brigas não cessam. E o mundo nesse verdadeiro inferno, porque está aí a fase da era do fogo, em que tudo pega fogo, de salve-se quem puder e se puder.
para ver que o mundo tem solução definida e definitiva. Não é como muitos pensadores pensavam que o mundo e a vida não tinham solução. Aí está ela no terceiro milênio. Mas os pensadores, na categoria em questão de bichos irracionais, dividida em duas classes, racional e irracional, e todo bicho é muito rude, e a rudez impossibilita de conhecer a cultura racional, porque basta ser bicho para ser atrasado. E vivendo como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque o bicho vive num estado de inconsciência e por isso são assim. Custam admitir as coisas reais e naturais da natureza, por viver encantado pela matéria como um verdadeiro materialista. Porque para o bicho a matéria está acima de tudo. Agora, para quem conhece cultura racional, a matéria está abaixo de tudo. Para ver a grande rudez dos bichos, impossibilita de eles passarem a se conhecer e por isso vivem desconhecidos de si mesmos, sem saber dizer o porquê são assim. Por não saber dizer o porquê todos são assim, por não saber dizer de onde são, por não saber de onde vieram e para onde todos vão. E para onde vão todos que vivem desconhecidos de si mesmos, que é para as classes inferiores. O bicho só tem confiança na matéria, porque tem a matéria acima de tudo. Por isso os bichos são materialistas e não admitem coisa nenhuma a não ser a matéria, como coisa que a matéria tudo fosse, vendo que a matéria nada é. E por isso terminam em nada destruídos por doenças incuráveis. Para verem o quanto a bicharada é atrasada, basta ser bicho para duvidar de tudo e viver na dúvida consigo mesmo. E viver desconfiando de tudo, porque basta ser bicho para não confiar em ninguém. E assim é o mundo deformado dos pobres coitados. Para ver que os desconhecidos de si mesmos vivem como verdadeiros coitados, porque não sabem para onde irão, e de onde vierem para onde irão, nem de onde são, nesse desconhecimento absoluto das coisas. O temperamento do bicho sempre foi explosivo por estar ligado à parte magnética e elétrica. E por isso muitos bichos têm uma infinidade de mortes nas costas. E a natureza cobra todos esses absurdos, porque existe o tribunal racional para cobrar os absurdos do animal racional. A natureza é implacável, e quem deve, paga o que deve. A natureza cobra bem cobrado todos que cometem absurdos contra a natureza e tiram a vida de seu próximo. É um absurdo tirar a vida de seu próximo, muitas vezes por coisas sem importância. Por isso quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. E quem planta flores, colhe flores. E quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta mel, colhe mel. E quem planta fel, colhe fel. Esses são os mandamentos naturais da natureza e que ninguém as faça, porque o pagar é certo. Volume 565 do Histórico. E aí está a falência do pensamento, e aí está a falência dos feitos do pensamento e da imaginação. A causa é que a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores, e causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. A causa é uma só, que terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa do enfraquecimento do pensamento. E muitos escritores com pensamento fraquíssimo estão continuando a escrever, porque não sabem que a fase do pensamento terminou em 1935.
e por viverem artificialmente não sentiram a mudança de fase. Porque quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Essas epidemias que estão matando muita gente, que é o câncer e o AIDS, que são epidemias da natureza. E os pensadores não encontram recursos no pensamento para arranjar um remédio para terminar com essas epidemias. E a natureza arrochando a humanidade cada vez mais e todos não aguentando a vida da matéria e não conhecem a causa. A causa são os arroxos da natureza, que vem desfazendo tudo que o pensamento fez. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Como já existe uma infinidade de falências no mundo inteiro, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Então, todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Já existe até notas de 1.000 cruzados. E o dinheiro sempre cada vez mais desvalorizado. O dinheiro é um feito do pensamento. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Por isso estão falindo os feitos do pensamento, porque todas as fases têm princípio e têm fim. As fases de monstros tiveram seu princípio e tiveram seu fim. As fases de selvagens teve o seu princípio e teve o seu fim. Todas as fases são assim. Agora a fase dos civilizados teve o seu princípio e teve que chegar ao seu fim, porque todas as fases da natureza são passageiras. Até os mercados estão falindo. Estão cansados de procurar víveres para se alimentar e não encontram. E a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar, e a natureza arrochando os pensadores para pararem de pensar e começarem a raciocinar, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, por não conhecer as mudanças naturais da natureza, vivem penando e sofrendo sem sossego, sem paz e sem recursos para viver. Porque os feitos do pensamento estão perdendo seu valor cada vez mais. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sofrendo, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, a lapidação da natureza. E todos que estiverem ligados no pensamento e na imaginação estão na categoria de bicho racional porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro e se transforma para a categoria de bicho irracional, porque está ligado nessas duas energias do chão, duas energias da transformação, que se transformam de uma vida para outra, de um ser para outro. E todos têm que desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim é a vida dos que saíram do mundo racional, estão deformados aqui na Terra. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros põem os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que estão no mundo racional. E já estão recebendo em sonhos do que vai se passar no futuro, que é toda a humanidade transitando pelo espaço. Muitos sonham que estão voando. E assim são as transformações naturais da natureza. A natureza é de transformações de uma vida para outra. E assim é o mundo, que a palavra não era mundo.
A palavra era imundos, por serem corpos de matéria que por si mesmo se destrói. Então a palavra era imundos porque viviam em uma imundície muito grande. Ninguém nesse tempo, nessa época, conhecia diarreia. E muitos com diarreia se sujavam todos. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então o nome era imundos. Mas ficaram com vergonha depois de alfabetizados e botaram a palavra mundo. Imundície pura, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Destruídos pelas doenças incuráveis, e precisam usar a água todos os dias, porque senão ficam de uma maneira que ninguém aguenta. E desodorantes e desinfetantes, para suportarem a matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza lapidando todos bem lapidados, porque estão sempre preocupados, estão sempre atrapalhados. Estão sempre como resolver os seus empreendimentos. Estão sempre cheios de dúvidas, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o nada com a aparência de tudo ser, e por isso termina em nada. E todos vivendo de aparências, aparentando aquilo que não têm. E aí está o porquê de tudo isso, o porquê da falência do pensamento, porque a causa é ter terminado a fase do pensamento em 1935. E a cultura racional já vai há 53 anos. E todas as escolas têm que ter a cultura racional oficializada, para que todos possam voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é estudando a cultura racional para desmaterializar a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio, todos os pensadores. Todos têm que desmaterializar o seu raciocínio, estudando a cultura racional, para depois dele desmaterializado pela cultura racional, voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, um mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje toda a humanidade tem que estudar os livros do universo em desencanto para o desencantar da matéria. Porque quem é mesmo racional já está desencantado da matéria. Em muitos livros aí tem o que é ser um racional. Agora muitos ainda vivem fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, e fanatizados por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros, e fanatizados por essas bíblias diferentes umas das outras, e pela ciência filosófica e científica, e pelas filosofias. Muitos ainda vivem fanatizados por tudo isso. É um fanático, não sabe o porquê que pensa, pensa sem saber o porquê que pensa, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E aí está a falência do pensamento. E aí está a falência dos feitos do pensamento e da imaginação. A causa é que a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Os bons tempos já se passaram e nós, em outras encarnações, fizemos parte desses bons tempos. Mas hoje, no final dos tempos. Final dos tempos por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o de respeito causou a violência causou o terror.
O terror causou as guerras porque a fase do pensamento terminou. E as guerras causaram mortandade porque a fase do pensamento terminou em 1935. Causou essa infinidade de ruínas, o tóxico imperando, a cocaína imperando e os alcoólatras aumentando, por viverem desgostosos da vida. E assim aumentou todas as ruínas da humanidade, a ponto da energia magnética transmitir o átomo aos cientistas para terminar o mundo em fogo. Mas aí está a energia racional para destruir todos os efeitos da energia magnética. Porque todos são filhos de Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias. E Deus não vai deixar seus filhos serem destruídos pelo fogo. Para ver o grande progresso que chegou à humanidade, de viverem destruindo uns aos outros, porque entraram na era do fogo, estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. E esta fase entrou em 1935, que é a Era do Fogo. E por ser a Era do Fogo, umas 30 e poucas guerras destruindo a humanidade, e o pensador perdeu o direito de viver. Por isso está aí essa fase de ruínas destruindo os pensadores, essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças, essa infinidade de males causados pela natureza, que é uma infinidade deles. Progrediu todas as ruínas de uma tal maneira que em muitos lugares os suicídios não cessam mais. O índice de suicídio é muito grande, porque não aguentam viver mais sem uma solução definida na vida, do princípio ao fim, por desconhecer a cultura racional. A cultura do seu verdadeiro estado natural, a cultura que tem base, tem lógica e tem provas e comprovações. E por não encontrarem isso na vida, acabam se suicidando. E tudo isto está aí, às ordens de toda a humanidade. Mas quem vive desconhecido de si mesmo não tem mais esperança de coisa alguma. Acha que a vida resume-se nesse nada e acaba dando cabo de sua existência. Há países aí que existem grandes números de suicidas por não encontrarem um leme real da vida que está na cultura racional. Se conhecesse cultura racional, não se suicidava, porque tratava de desenvolver o seu raciocínio de energia de vida eterna. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer, porque sabem que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, é simbolismo puro e de muito sofrimento, por a humanidade viver desconhecida de si mesma. Para ver que o Brasil já passou por épocas boas e hoje é a época mais ruim que existe, porque ninguém tem garantias. Estão atravessando a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. E esta era entrou em 1935 e por isso o fogo no mundo não cessa. E a violência destruindo uma infinidade de seres humanos. E o tóxico destruindo uma infinidade de seres humanos. A cocaína, a maconha, os alcoólatras e que aqui no Retiro Racional tem milhares de recuperados desses vícios todos. E fora daqui, do Retiro Racional, tem milhões recuperados desses vícios que destroem vidas preciosas. É o grande progresso das doenças incuráveis. O terror destruindo uma infinidade de vidas. E todos esses grandes males na vida dos pensadores, que os pensadores não estão aguentando mais, de tantos males existentes, os pensadores não aguentam mais. A cultura racional começou em um centro espírita, e o racional superior veio e disse: fecha as portas do centro, não atende mais ninguém. Vamos passar por uma fase de salve-se quem puder e se puder, e quem for leitor desse livro, eu salvarei. E já faz 53 anos, e há 53 anos vendendo livros. E é por isso que no Brasil já existe mais de 10 milhões de leitores. Como em todas as nações do mundo existe a propaganda do conhecimento de cultura racional, e como também existem mais de 10 milhões de leitores. Tudo por quê?
Porque o raciocínio faz a união da humanidade. E o pensamento faz a discórdia da humanidade. E por isso no raciocínio está a concórdia, no pensamento está a discórdia. E no raciocínio concordando uns com os outros. Para ver que no raciocínio está a união de toda a humanidade, no pensamento a discórdia de todos, todos discordando de todos. E o mundo passando por essa crise que nunca passou. A crise é em todos os pontos de vista. A crise impera por todo o universo. Crise de tudo, porque a fase do pensamento terminou. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está falindo. E aí está essa infinidade de falências e concordatas que não tem mais fim. Para ver que multiplicou os males da humanidade. Terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E aí está a falência do pensamento. E aí está a falência dos feitos do pensamento e da imaginação. E é por isso que está aí essa infinidade de ruínas destruindo os pensadores, ruínas essas que muitos não estão aguentando mais e que muitos de vergonha preferem morrer do que ir à falência. E por isso que está essa onda de suicídios no mundo inteiro,